Hello everybody! Bem-vindos ao nosso canal da World Class English Online para mais uma pílula de conhecimento. Na verdade, é a continuação de um assunto que a gente já começou num dos vídeos anteriores. Vamos ver se vocês lembram. Foi quando eu falei do alongamento do uso de um som que não existe ao final de uma palavra que termina com a letra E em inglês. Lembra? Nós falamos de because, like, essas palavras em que o E não é pronunciado e nós, falantes de português, tendemos a pronunciar. Muito bem, hoje eu vou explicar o que acontece quando a gente usa essa vogal E, que a gente chama de silent E, que é o E silencioso, e para as criancinhas pequenas, quando a gente ensina como magic E, que é o E mágico. Por que é o E mágico? Vamos entender o que acontece? Vocês veem que eu tenho várias palavras aqui no quadro, né? Coloquei separadas por vogais, não foi à toa. E o que eu fiz? Como eu sei que vocês, a maioria, provavelmente, não conhece os símbolos fonéticos, que é uma coisa muito específica, né? Para quem já está ou estudando inglês bem mais avançado, ou é professor, eu coloquei entre parênteses e ao lado de cada vogal como se pronuncia essa vogal, como a gente fala. Então, a letra A em inglês, ela é pronunciada A, I a gente pronuncia I, O a gente pronuncia O, e o U a gente pronuncia You, como você, que a gente conhece, a pronúncia é essa, You, tá? Por que isso está aqui? Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, o E mágico ou o E silencioso que nós temos em inglês, que são todos os E's que aparecem ao final de uma palavra, a não ser que seja duplo, né? Como é o caso de coffee, né? Tem dois E's, então a gente pronuncia inclusive com força, né? Coffee, né? Ou se tiver acompanhado antes de um I, por exemplo, eu falo Freddy, eu posso escrever com IE no final, né? Então a gente vai pronunciar. Podem reparar que todos os E's que estão aqui, que eu botei de verde, um verde clarinho, de propósito, porque eles não são pronunciados. Então eu deixei clarinho aqui só para complementar as palavras. O que eles fazem? Já que eles não são pronunciados, para que eles servem? Muito bem. O E silencioso, ele serve para alterar a pronúncia da vogal ou conjunto de vogais que são imediatamente anteriores a ele, tá? Quando eu falo de vogal ou conjunto de vogais, é porque existe uma série de regras para a gente falar do E, né? Esse E que é silencioso. Nós hoje vamos falar somente da transformação do som da vogal, tá? Então, o que o E faz? Como é que ele transforma esse som? Quando o E não está presente, essas vogais normalmente, ou se não todas as vezes, são pronunciadas com um som diferente do som original de cada uma, tá? Quando a gente coloca o E nesse grupo de palavras que estão aqui, essas vogais que são, aqui tem o E, as vogais imediatamente anteriores ao E, elas passam a ter o som original da sua pronúncia, da letra em si, né? Então vamos ver essas transformações. Olha, aqui com a vogal A, né? Eu tenho uma série de palavras em que a vogal A é a vogal imediatamente anterior ao E, porque todo mundo sabe que T, P, D são consoantes, né? Então vamos lá. Se a gente ignorar a letra E dessas palavras, quais são as palavras que a gente tem aqui? Nós temos at, que é uma preposição que todo mundo conhece, at. Temos a palavra mad. Temos a palavra tap. E temos a palavra hat. Para quem não sabe, mad, louco, maluco, irritado, tem vários significados. Tap é o tapinha no ombro, né? Por exemplo. Hat é o que a gente usa na cabeça, o chapéu, um boné, enfim, hat. Ok? So, at,
mad, tap and hat. Quando a gente coloca o E, olha como é que muda. Isso aqui é o passado do verbo comer, do verbo eat. Então eu falo ate. Percebe o som do A? Sem o E, at. Com o E, ate. Ate. Eu continuo não pronunciando o E, mas eu mudei o som da vogal e ela passa a ter o som com a pronúncia original da letra, como eu disse, né? Então, já sabendo que at vira ate, mad vira made. Passado de make, passado do verbo fazer. Make, made. Tap vira tape. Quem não conhece, videotape, fita. Ou, se for o verbo filmar, gravar, tape. Hat, que é o nosso chapéu, vira hate, o verbo odiar. Então percebam que em todas elas eu coloquei a letra E e eu transformei o som da vogal aberta EA para EI. Então o nosso E, que não tem som nessas palavras, transforma as vogais. Portanto, quando a gente vê uma palavra que termine com E, nem todas vão funcionar, mas eu digo que 95% funcionam. A gente usa a vogal imediatamente anterior, a pronúncia dessa vogal passa a ter o som original da letra. Então, seguindo essa linha de raciocínio, agora vai ficar bem fácil. Letra I tem o som I. Remember? I. Olha o que acontece. Aqui eu tenho read. Estou ignorando o E. Read, win, bit, sit. Percebam que todas elas têm esse som. E. Read, win, bit, sit. Quando eu coloco o E, eu tenho ride, wine, bite, sight. O que são essas palavras? Vamos lá. Rid é uma palavra que a gente fala get rid, se livrar, né? Get rid. Win é o verbo vencer. Bit, a bit tired, a bit nervous, né? Um pouquinho, né? É uma porçãozinha pequena. Sit é o verbo sentar. Sit. Quando eu coloco eu tenho ride, que pode ser o verbo andar, no sentido de andar de bicicleta, ride a bike, ride a horse, ride a skateboard, né? Eu tenho wine, que é o vinho. Eu tenho bite, que é morder. E eu tenho sight, que todo mundo conhece, né? Da internet, um site da internet. Tem outros significados, mas esse é o que todo mundo conhece. Passando para a letra O, para a vogal O, que tem o som de O. O, em inglês, é o som dessa vogal quando ela está isolada. Aqui, em vermelho, eu tenho not, que é uma negação. Not. Eu tenho rob, que é o verbo roubar. Eu tenho cop, que é um termo informal para falar do policial. E eu tenho ton. Ton, que é a tonelada. Uma tonelada, a ton. Quando eu coloco o E, eu viro, em vez de not, eu tenho note, que é uma nota. Né? Nota que a gente faz num bloquinho, it's a note. Eu tenho, ao invés de rob, eu tenho robe, que é o que? O hobby que a gente veste, né? Depois do banho, para se aquecer, robe. Ao invés de cop, eu tenho cope, né? You cope with, você tem que lidar com uma situação. You have to cope with a situation. Você tem que lidar com, cope with. E ao invés de tone, eu tenho tone. The tone of my voice. Tone. Esse parece que é um pouquinho assim, porque a gente usa, quando tem a letra N, o som fica um pouco nasal. Mas se você isolar ou so tone, tone, ok? Então, percebam que todas, quando a gente coloca o E, ficam com a vogal com som de O.
O. Alright? E na última fileira nós temos o som do you. Olha o que a gente tem aqui. Em vermelho, us. Us, o pronome oblíquo, aquele que é objeto da frase, que a gente usa depois de verbos e preposições. Us, nós. Cut, cut, que é o verbo cortar. Tub, tub, é a banheira. Tub. E hug, hug, que é o verbo abraçar. Então, todos esses us, aqui em vermelho, a princípio tem o esse som, né? Quando a gente coloca o e, silencioso, que transforma para you, esse som, a gente tem o verbo use, use, que é o verbo usar. A gente tem a palavra cute, cute, que é o fofinho. Se for falar de um crush, a gente fala que é o bonitão, bonitona, né? Cute. Temos tube, tube, né? Tube, percebam? Tube. Olha como é que alongou. Que é pode ser um tubo, tube, pode ser, se for o inglês britânico, é o metrô, tá? E temos a palavra huge, huge, que é uma coisa enorme, huge, tá? Então percebam como o E silencioso, em todos esses casos, mudam esses grupos de palavras, né? Vocês devem ter notado a falta da letra E aqui, da vogal E. Porque realmente é muito difícil. Se existe alguma palavra com a letra E que faça isso, ela é uma palavra muito pouco usada, né? Porque, inclusive, ela não é nem mencionada. Eu fiz várias pesquisas e realmente eu não encontrei nenhum par de palavras que tivesse a vogal imediatamente anterior com a palavra, com a vogal E como vogal anterior, tá? Então, por isso eu não incluí aqui nessa lista. Principalmente essas vogais A, I, O e U. Então, lembrem-se, quando a gente vê palavras que terminem com E, primeira coisa que a gente lembra, esse E, assim, simplesinho, sem um acento, sem uma outra vogal fazendo par com eles, coladinha, ou se ele não tiver duplicado, ele não vai ter som. Então, nenhuma dessas palavras aqui, a gente tem o E pronunciado no final, tá? Quando a gente não tem o E, a vogal provavelmente não vai estar com o som original da letra, com aquela pronúncia que é a pronúncia da letra isolada. Combinado? Então, isso é para finalizar e fechar aquele assunto de estender a palavra. Essa é a razão pela qual a gente não estende esses eis dos finais das palavras quando a gente está falando inglês, porque nenhum deles é pronunciado, como eu já tinha dito no outro vídeo, e agora eu estou mostrando para você o porquê de algumas palavras receberem esse E. Não é regra para todas, como eu falei, mas é de quase todas, ok? Então agora vocês já sabem, sabendo essa regra, vocês certamente vão saber pronunciar um número muito maior de palavras daqui por diante, vão olhar e vão reconhecer a pronúncia, tá? E eu espero que isso ajude vocês a melhorar, improve your English, alright? Se você gostou dessa dica, dá um like aqui embaixo, um thumbs up, ok? Não se esqueçam, se você ainda não está inscrito, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se quiser nos acompanhar nas plataformas digitais, só seguir @worldclassonline, tirando o English do nome, porque são as plataformas online. Então, @worldclassonline, vocês nos encontram com esse nome no Facebook e Instagram. Combinado? Então, um beijo para todos e até a próxima dica. See you!